essa passagem aqui é uma passagem muito rica, que mereceu abordagem de vários espíritos que estudam os textos evangélicos. A gente tem, por exemplo, Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, a gente tem Humberto de Campos em Boa Nova e outras entidades espirituais que abordam essa passagem, porque é uma passagem bastante isolada no sentido dessa personagem. Pouco se sabe sobre Zaqueu do ponto de vista da tradição cristã. Nós temos pouca informação, com exceção dessa passagem de Lucas, né? E é interessante porque há algumas conjecturas que não se confirmam ao longo dos tempos. Por exemplo, São Clemente de Alexandria, se não me falha a memória, no século III, especulava que Zaqueu se tornou um grande cristão e se reunia aos outros cristãos e mais tarde se ofereceu um martírio. Tudo isso é especulação que a gente não consegue provar se realmente isso aconteceu. A personagem de Zaqueu, no entanto, é uma personagem intrigante, porque foi aquele, como diz um grande autor de Minas Gerais, né, um escritor estudioso do Evangelho, como é o nome dele, Wesley Caldeira. Ele costuma dizer o seguinte na obra da Manjedoura Emaús, que faz uma espécie de recorte de várias passagens do Evangelho, citando os espíritos que abordaram essas questões. E ele costuma dizer o seguinte, que Zaqueu foi aquele que privou de intimidade com Cristo, né? Que Jesus escolheu para pernoitar na casa, né? E Amélia Rodrigues tem uma frase dizendo assim: o que é que os dois conversaram? Não sabemos. Se é que conversaram. Porque de repente o silêncio de Jesus já dizia muita coisa, né? No livro Dimensões da Verdade, Joana de Ângeles tem uma mensagem chamada Os Não Ditos e os Não Feitos. E ela explica o que é isso, né? Que os não ditos e os não feitos de Jesus eram lições pedagógicas que às vezes falavam muito mais, né? Muitas vezes o silêncio dele, às vezes com o olhar, ele ensinava muita coisa, né? Com seu exemplo silencioso, ou com o não feito, o não realizado, ele também passava muitos ensinamentos, né? Porque se a gente for examinar tudo na vida de Jesus, tem um caráter pedagógico para nós, né? Então, de gerar curiosidade em qualquer estudioso do Evangelho a respeito dessa personagem, dessa pessoa, o que é que estava por detrás daquilo tudo, porque Jesus escolheu estar com ele e pernoitar na sua casa, privar de intimidade, para o escândalo das pessoas que o acompanhavam, inclusive os apóstolos, porque não podemos negar, sempre dizemos isso, que os apóstolos eram espíritos mais bem preparados, eram colaboradores espirituais do Cristo, mas estavam mergulhados na carne de pescadores, na sua maioria, ou de pessoas rudes, de pessoas analfabetas. A personagem encarnada exteriorizava aquele conjunto de elementos com os quais eram identificados na vida física. A gente sabe que o espírito imortal é muito mais do que aquilo. A personagem é apenas aquele arcabouço que se estruturou para esta encarnação. Poderíamos dizer, numa linguagem mais psicológica, é o ego, que é esse conteúdo que forma a nossa personalidade, a nossa identidade social da encarnação atual. Mas o espírito que somos é maior do que isso, até porque guarda potencialidades e possibilidades que às vezes ficam adormecidas em uma existência. O espírito às vezes adormece determinada habilidade ou faculdade em uma existência para desenvolver outra. E em outra encarnação, deixa aquela que foi desenvolvida em latência para aflorar e desabrochar outras possibilidades. A gente sabe disso. Basta a gente citar a experiência, por exemplo, da cultura acadêmica formal. O indivíduo pode adquirir bastante conhecimento e cultura que não se perde, mas em uma outra encarnação pode reencarnar no meio no qual ele não é nem alfabetizado. A experiência fica adormecida no seu inconsciente, não se perde. Mas naquela existência lhe é vedada a possibilidade de estimular e de desenvolver, de dar prosseguimento àquela experiência. Então, é interessante a gente examinar a personagem Zaqueu, que intrigou muita gente, né, que chamou a atenção de muita gente e que merece aqui algumas das nossas considerações, né? Interessante porque, primeiro, Jericó, é interessante a gente falar isso, era uma das cidades mais importantes, uma das cidades mais
bem projetadas política e economicamente. Era uma cidade, inclusive, que o comércio era muito forte. Ser publicano e cobrador de imposto em Jericó não deve ter sido uma coisa fácil, e ao mesmo tempo não deve ter sido tão ruim assim financeiramente falando, né? Porque Roma também estabelecia os seus publicanos e cobradores de impostos, com as chamadas asta pública, que era uma espécie de certame, onde determinado indivíduo ganhava a função ou cargo público de publicano. Como nós já falamos várias vezes, ficava imensamente rico e também imensamente detestado, porque os seus compatriotas nunca mais o perdoariam em relação àquela função, né? Porque como Roma cobrava altos impostos exorbitantes, ela tinha a habilidade política de não cobrar diretamente, de respeitar a cultura religiosa. Roma não estava interessada em mudar a religião de ninguém, a cultura local. Pelo contrário, até estimulava a cultura local, a cultura religiosa, porque o foco de Roma era a ambição monetária, era a arrecadação. Então, se, por acaso, preservando a cultura local, respeitando a religiosidade, a cultura dos povos, Roma conseguisse com mais facilidade arrecadar os impostos, sem insurreições, sem revoluções sociais, muito bom. O que é que ela fazia? Elegia um próprio nativo da região como servidor de Roma, instrumento para arrecadação. Tanto é que Herodes era um rei vassalo de Roma. Era rei de Israel, mas estava a serviço, era empregado de Roma. Devia a Roma e servia a César. Então não era um rei assim, um poderoso, porque na verdade estava a serviço de César para a função que ele era designada, né? Então é interessante porque Jericó era uma cidade importante, havia altos impostos em Jericó por causa do fluxo comercial. Então Roma, proporcionalmente falando, e ao mesmo tempo é natural pensar que os cobradores de impostos também eram bem remunerados. Uma outra coisa interessante é que nós sabemos pela tradição evangélica e também pelas informações do mundo espiritual que Jesus, ao passar por Jericó, cura o chamado Bartimeu, o chamado cego de Jericó. Amélia Rodrigues Espírito vai dizer que Zaqueu conhecia Bartimeu de anos. E um detalhe curioso: em alguns locais, principalmente nas regiões portuárias, onde Zaqueu às vezes passava, porque ali ficava também para cobrar os impostos dos viajantes, daqueles que passavam pela cidade, muitas vezes Zaqueu ajudava Bartimeu. Tinha compaixão por aquele cego e muitas vezes lhe oferecia recursos materiais, alimentação. E de alguma forma, olhando Bartimeu, que era execrado, porque aqui abre um parêntese, toda pessoa que tinha qualquer deficiência física na antiga Judeia, no antigo Israel, na antiga Palestina, era execrada da sociedade. Era considerada alguém que era castigada por Yahvé, alguém que não estava com Deus e por isso foi castigado. Daí, quando Jesus curava as pessoas, ele dizia: vai e te apresenta aos doutores da lei. Muita gente acha que é um exibicionismo de Jesus, mas não podemos compreender que Jesus estava se exibindo ali com as curas que ele fazia. Era porque os doutores da lei se encarregavam de possuir uma espécie de cartório de registro das pessoas que eram consideradas vivas, que eram cidadãos na sociedade. O que significa que as pessoas que eram enfermas eram riscados desse registro, eram excluídas. Vai, te apresenta aos doutores da lei, era como se Jesus te dissesse assim: vai para ser reinserido na sociedade. Inclusive havia o vale dos leprosos e assim por diante. Lepra, quando é colocado no Evangelho, não é apenas aquele que é portador do mal de Hansen, mas qualquer problema dermatológico, qualquer dermatose era chamado vulgarmente lepra. Então, um cego era execrado. E Amélia Rodrigues vai dizer que, de alguma forma, quando Zaqueu olhava Bartimeu, se identificava com Bartimeu. Porque tanto ele, Bartimeu, era execrado, quando ele, Zaqueu, também era execrado pela sociedade. Você já imaginou você viver numa localidade, a localidade da sua origem, da sua tradição, onde ninguém fala com você?
onde nas praças públicas as pessoas viram os olhos para você e não lhe cumprimentam, ninguém se dirige a você, lhe tratam com enfado. Era mais ou menos assim que Zaqueu vivia nessa exclusão. Um outro detalhe importante, esse texto de Lucas é o texto da última viagem de Jesus para Jerusalém, onde ele passa por Jericó. Para chegar a Jerusalém, ele passa por Jericó. O que é que isso significa? Que estávamos nas vésperas da Páscoa judaica. Jericó, portanto, estava apinhada de gente que se dirigia a Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica, a famosa festa dos tabernáculos, né? Então, estamos diante desse cenário, dessa conjuntura. Novamente, Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, vai afirmar o seguinte: Zaqueu tinha um sonho que era amealhar uma fortuna maior ainda para sair de Jericó e viver em outro lugar com a sua família, esposa e filhos, e ali poder passar o resto da vida em tranquilidade, porque ele não deveria viver tranquilo, já que a própria vida sua poderia estar em risco. Se ele era detestado pelos seus irmãos de raça, não é improvável que ele pudesse sofrer ameaças até de morte. Então era um clima difícil. Há um trecho na passagem de Primícias do Reino que a Amélia Rodrigues cita, que é o capítulo O Rico de Humildade. Ela dá esse nome ao capítulo quando ela descreve Zaqueu. E ela vai dizer que Zaqueu tinha um grande sentimento de inferioridade. A multidão tomava conta, ele não conseguia ver Jesus. Então subir no sicômoro era também uma estratégia para poder ver Jesus passar. Daí, no Evangelho de Lucas, a gente tem uma ideia que ele queria muito ver Jesus passar. E a Amélia Rodrigues descreve mais ou menos o que é que acontecia, né? Quando ele ouviu falar de Jesus, ele chegou a chorar de emoção quando falava: ele senta na mesa para comer com publicanos, portanto com cobrador de imposto. Porque o publicano, embora era irmão de raça, não era considerado filho de Deus, porque traiu a divindade, e não se sentava, como a gente diz aqui, com os irmãos, porque o gesto, o ritual de refeição, de comer com as mãos inclusive, era um ritual muito sagrado para a cultura hebraica. Então ele era execrado, o publicano. E quando ele soube que um dos discípulos de Jesus era publicano, Zaqueu ficou ainda mais emocionado. Amélia Rodrigues diz que ele chora de emoção e vai exclamar para a própria família: esse é um profeta diferente. Se realmente ele faz aquilo que eu ouço falar, ele é um profeta diferente. E quando ele soube que Jesus estava em Jericó, na cidade de Jericó, ele fica emocionado e é tomado por um ímpeto para conhecer Jesus. Adensa-se sobre a multidão, não tendo medo de ser reconhecido, porque ele era uma figura pública, ele podia ser reconhecido e deve ter sido reconhecido facilmente. Sobe na árvore, no sicômoro, para ver. Amélia Rodrigues diz o seguinte, que ele nem queria conversar com Cristo, que ele nem tinha essa pretensão, ele só queria ver. Para ele bastava ver Jesus passar. Então isso é interessante. Ele se sentia rejeitado, tinha um grande complexo de inferioridade, e ele sobe e vê Jesus passar. Imaginemos a emoção quando Jesus se autoconvida, né? Meu Deus! Tipo assim, ó, hoje eu vou comer na sua casa. Olha que criatura, se convidou. Nem esperou ser convidado, né? A emoção foi de tal forma que ele preparou a chegada, conforme o Evangelho de Lucas. Humberto de Campos vai descrever de uma forma ainda mais bela isso, como é que ele preparou-se, né? A hospitalidade, como manda a cultura hebraica, toda a hospitalidade. E vai exclamar a famosa frase: Senhor, se eu paguei aqui os meus funcionários de tal forma que se alguém aqui eu devo alguma coisa, que o diga, que eu pagarei 4 vezes mais. Essa menção a 4 vezes está em Êxodo, capítulo 21, versículo 37. Está lá, entre as várias
colocações da legislação de Moisés, que diante de um furto, de um roubo, a vítima prejudicada poderia ser indenizada 4 vezes. Ou seja, quando Zaqueu está mencionando isso, está citando o Êxodo e está se referindo a um furto. Quer dizer, ele era tão duro com ele mesmo que ali não era um furto. Ele poderia ter esquecido de pagar e pagaria, mas ainda assim ele estava considerando na legislação mosaica um furto e ele pagaria 4 vezes o valor considerado. Jesus balança a cabeça. Já havia, a fofoca já existia nessa época, né? Isso é antigo, né? Então, as línguas, né? Imagine a cara dos apóstolos desmoralizar. O seu mestre entra na casa de um publicano e quer pernoitar na casa de um publicano. E aquela maledicência, aquela coisa toda, né? E Jesus, então, diante dessa colocação de Zaqueu, olha, sorri, diz Humberto de Campos, sorri enigmaticamente e não diz nada. Os discípulos compreendem, mas ele não fala nada. Como se dissesse assim, esse é um homem honrado, e talvez vocês não sejam. Porque os fariseus, quando passavam por Zaqueu, diz Amélia Rodrigues, olhavam ele de canto de boca, davam um sorriso de mofa, falava, né, verbalizava uma piada de mau gosto, mas os fariseus não tiravam uma moeda do bolso para ajudar aqueles que Zaqueu ajudava. Zaqueu era generoso. Era generoso. Vocês notaram que em toda a passagem do episódio de Zaqueu, não há em um momento Jesus recomendando Zaqueu se desfazer dos bens? Não é isso que está em foco. Se desfazer dos bens. Que essa é a essência do capítulo. É o emprego que eu dou aos bens. E a forma como eu lido com os bens, né? Humberto Roden tem um texto muito bonito que ele vai dizer da posse do possuidor que possui o possuidor, né? Ou seja, a depender como eu lido com a posse, se eu me relaciono com posse, a posse me possui, né? O possuidor é possuído pela posse. Então, porque eu viro escravo da posse. É essa a questão, né? Não é eu usar ou dispor das coisas, mas a forma emocionalmente falando como eu lido com as coisas. Na abastança ou na escassez. A forma simbólica e o valor que eu dou às posses materiais. Quando eu leio essa passagem de Zaqueu, eu fico bastante sensibilizado com um detalhe que às vezes nos passa despercebido. Jesus conseguia romper as aparências. Ele via além das aparências. Porque, ora bem, se ele ficasse preso às aparências, ele via um publicano que estava exercendo a função, cuja ação realmente era injusta. Não podemos negar que a função que Zaqueu exercia gerava prejuízo nas pessoas, comprometia as pessoas, era uma sociedade injusta. E ele estava numa função onde ele atuava de maneira injusta, era exorbitante, e ele enriquecia em função disso. Então, se Jesus ficasse só nas aparências, o que mais me fascina nessa passagem é isso. É Jesus perceber além das aparências. Mais tarde, o Espírito de verdade vai dizer a Allan Kardec, em verdade vos digo, que o homem sincero perante Deus e honesto está mais avançado do que aquele que quer parecer o que não é. Ou seja, aliás, é a mesma coisa quando a gente vê Saulo, sem fazer muita digressão aqui, né? Você imagina nós olharmos, por exemplo, para alguém que está matando espíritas, perseguindo espíritas, apedrejando espíritas, parando aí, Divaldo Franco, por exemplo, e Newton Boechat, e oradores do início do pioneirismo do espiritismo, foram apedrejados publicamente. Divaldo passou por regiões que ele foi apedrejado pela intolerância religiosa e pela população em geral, que acreditava na época que espiritismo era coisa do diabo. O diabo está até fora de moda hoje em dia, né?
nem as religiões eletrônicas da televisão estão conseguindo colocar o diabo com a fama que ele tinha, né? Mas enfim, havia essa noção, né? Essa noção de que o espiritismo era coisa do diabo, que as pessoas que entravam no centro espírita ficavam psicopatas, ficavam loucas, né? Eu costumo dizer que eu nunca vi um espírita ficar louco, agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é outra coisa, né? Então, nós temos isso, né? Esse cenário. E é interessante porque a gente para e pensa, por exemplo, como é que seria o meu olhar se eu visse, por exemplo, um apedrejador, hoje em dia, de espíritas, ou alguém que, né, enxovalhasse os espíritas, que perseguisse, que agisse com intolerância. Certamente, a maioria de nós dizer, era bom que ele desencarnasse. Que aí não se comprometia mais, ficava no além-túmulo, se arrependia dos erros, né? Imaginemos que Jesus conseguia ir para além das aparências. Para além das aparências. Porque se a gente ficar apenas nas aparências, e talvez seja essa capacidade, talvez por conta da minha atividade profissional, a ideia da psicologia, né? De ir além do discurso falado, do não dito, do não discurso, né? Que era a tese, a famosa, tão famosa de Lacan, né? Lacan se interessava por aquilo que não é dito, né? Ele escreveu muito sobre isso. Então, Jesus parecia ir na essência, né? Ir para além das aparências, né? Por exemplo, para ele renunciar temporariamente o Altíssimo e ir na direção de Saulo, é porque ele sabia quem era Saulo na intimidade. Ele sabia para além daquilo que Saulo realizava no mundo exterior. Porque no mundo exterior ele era um homicida, um burocrata, preso às instituições, que aqui para nós, Saulo também era fariseu, se locupletava da sua função. Eu não via Saulo preocupado com os irmãos de raça que estavam nessa cidade. Ele estava preocupado com o cargo público dele, tinha um respeito profundo pela instituição, pelo sinédrio, e assim por diante. Então eu também não via Saulo tão generoso assim com os seus. Estava concentrado em si, tinha suas ambições, né? E era um jovem assassino, para os nossos padrões atuais. Jesus consegue ir para além. Consegue perceber que o tempo da reforma moral é atemporal. Da mesma forma, imaginemos se a gente visse, por exemplo, o filho de Pedro Bernardoni em orgias sexuais, como foi o início da sua vida, antes de se tornar a maior luz da Idade Média, que foi Francisco de Assis. Então a gente fica pensando, né? Pegou em armas, não chegou a matar ninguém, nem a agredir ninguém, mas foi as cruzadas. Então, se a gente for medir por isso, e quanta gente eu vejo falando assim, é espírita hoje? Você não sabe quem ele era antes de ser espírita. Eu sei. Pensa que eu me lembro? Quer dizer, a pessoa evoluiu, ficou assim, e eu fico aqui embaixo criticando ela que está lá em cima, né? Com o olhar preconceituoso, né? E às vezes eu vejo isso. Eu vejo pessoas que nem conhecem a doutrina ainda, de uma sensibilidade, de um valor moral, de aguentar a toda prova a circunstância. E eu vejo espírita com tanta picuinha, que conhece o patrimônio da doutrina, que está embriagado pelo oceano do conhecimento espiritual, e está alfinetando o outro, perseguindo o outro colega de centro. E chegando às vias de fato. Eu já vi briga de dirigentes espíritas chegar. Era quase assim um MMA. Sabotagem, por campanha política assim, sabe? No centro espírita, para ver quem é que ganhava, quem não ganhava. Imaginemos. Normalmente, são criaturas muito complicadas. Aliás, somos criaturas muito complicadas, né? Que estamos inseridos aí na atividade espírita, para ver se pega, né? De uma vez por todas. Porque já conhecemos o patrimônio, às vezes, de outras doutrinas religiosas, já passamos por elas, né? E temos uma outra chance. E conhecendo para romper com os padrões do passado. Então, a gente vê Jesus nessa passagem indo para além das aparências.
penetrando na essência. Sai Baba dizia que há pedras que estão nas águas abissais dos oceanos mais profundos, milênios, e quando retiramos, abrimos-las, elas estão secas por dentro. E há outras pedras e minerais que estão no solo da terra, basta uma pequena chuva e umedecem por dentro. Nós abrimos e estão cheias d'água. E ele vai dizer que as pedras são como pessoas. Há pessoas que estão imersas no conhecimento espiritual e são insensíveis. E há outras que baixam uma pequena chuva para despertar a consciência, para se renovar e para agir de conformidade com a lei de Deus. Então vejamos que o exame não é tão assim linear. O exame não é tão assim linear. E é interessante a gente pensar nisso daqui quando a gente lê essas passagens aqui, né? Por fim, eu gostaria de citar só duas coisas. Primeiro, Jesus sabia que Zaqueu estava pronto internamente. Não era a função de Zaqueu, nem a ausência dela, não eram os bens de Zaqueu, nem a ausência deles. Era como Zaqueu estava internamente, que Jesus conseguiu perceber ali. Então, estava pronto. E quando Jesus fala assim, este é filho de Abraão, isso daí é uma coisa, é quase uma aberração Jesus falar isso. Esse é o filho de Abraão para alguém que é publicano. Era quase um xingamento para os irmãos de raça. Então, esse é o filho de Abraão, Zaqueu, alegra-te, porque a salvação hoje entrou na tua casa, né? Conhecida é o trocadilho salvação, que é o próprio nome Yahshua, né? Yahshua, salvação ou salvador para alguns, né? Ou seja, Jesus, numa tradução, se chamaria salvação. Daí, quando ele brinca com Zaqueu, é um jogo poético, não se sabe se é do evangelista ou do próprio Cristo, talvez seja do próprio Cristo. Ele se dirige a Zaqueu e diz, Zaqueu, a salvação acaba de entrar na tua casa. Que salvação? Ele ou a salvação espiritual? Os dois. Jesus está fazendo um trocadilho ali, né? Como ele fazia, né? Hermínio de Miranda observou que em várias passagens Jesus faz poesia. O Espírito sopra onde quer, João capítulo 3, versículo 1 a 12, né? O diálogo dele com Nicodemos. O Espírito sopra onde quer. E aí a gente vai pegar lá a palavra pneuma, em grego. Pneuma é tanto espírito quanto vento. O espírito não sopra, deveria ser vento que sopra, né? Mas se colocasse vento, perdia todo o jogo poético. Porque o vento é que sopra, não é? Espírito não sopra. Mas quer dizer, a palavra que João utiliza é pneuma, que é tanto vento quanto espírito, de propósito, para fazer o trocadilho, né? Então o Espírito sopra onde quer, né? Tanto é que em alguns momentos me parece que a palavra foi colocada errada. Por exemplo, há um momento lá no Gênesis de Moisés, lá com Adão e Eva, que um vento passa e sopra, pneuma. Para mim ali é espírito, mas não vem a ocasião aqui, né? Não vem ao caso. Em Ressurreição e Vida, é isso que eu queria concluir, no livro Ressurreição e Vida, Ivone do Amaral Pereira psicografa uma mensagem de Tolstói, que aliás é o primeiro capítulo da obra, falando da desencarnação de Tolstói, e como Tolstói, o grande escritor do Ana Karenina e outros, esse grande literato, intelectual, né, filósofo e no final da vida cristão, que ele mais tarde adere ao cristianismo, Leão Tolstói, ao chegar no mundo espiritual e se desvencilhar dos últimos laços com a matéria, Tolstói entra na espiritualidade. E depois que está equilibrado no mundo espiritual, consciente, ele vai se interessar para ir às regiões mais altas que ele pode na espiritualidade, para se instruir, que ele tinha um desejo muito grande de se renovar para servir, para amar. Fazer aquilo que ele não fez em parte na terra. Para servir, para dar prosseguimento às suas atividades. E os benfeitores espirituais colocam-no em uma região que faz lembrar a antiga Palestina, para ele ouvir um discurso. E quando ele chega no agrupamento onde está espíritos ali, ouvindo o discurso, ele se impressiona com a figura que está discursando. Era Zaqueu, no mundo espiritual. E ele descreve a figura majestosa
que se encontra no mundo espiritual, com quem ele consegue privar de determinado relacionamento, porque depois da exposição ele chega perto e começa a conversar. Zaqueu diz para ele o seguinte, que para ele bastou aquele momento de contato com Cristo, que nunca mais ele foi a mesma pessoa, e que depois que o Cristo se foi, ele não apenas despojou-se de boa parte dos bens, reservando parte dos bens à família, como também passou a ajudar mais aos necessitados, a empregar não apenas recursos, mas sobretudo o seu tempo, a sua atenção, a sua disposição em relação ao próximo. Tentou, olha que coisa curiosa, ele tentou aderir ao movimento cristão mais tarde, mas foi recusado. Da mesma forma que Maria Madalena não foi bem vista pelo movimento nascente, Zaqueu não foi bem visto, porque os apóstolos eram judeus. Não podemos negar isso. Então não era bem visto para a propaganda do Evangelho. E ele disse, a minha maior dor foi acompanhar tudo de longe. O Calvário, a crucificação do Mestre, e não poder participar. Mas não, aquilo já era suficiente. Não era tão importante assim. Porque o contato que eu tive com ele, para mim foi suficiente. E mais tarde, dedicando-se a uma obra social que ele ergue para abrigar necessitados, mais tarde, o próprio Simão Pedro resolve conhecê-lo, diz ainda Tolstói, e aí lhe dá a oportunidade de fundar uma igreja cristã, para não apenas atender os necessitados materiais, mas iluminá-los pela palavra do Evangelho, pela palavra do reino dos céus. Então é interessante, né? Os apóstolos, não quero fazer comparação, porque também isso é muito relativo, mas os apóstolos titubearam na ressurreição, na crucificação. Ele não, ele viu a crucificação e ele chega a dizer a Tolstói, Jesus não me apareceu depois da ressurreição. Ele não me apareceu depois da sua morte. Mas eu sabia que a vida continua. Eu sabia que ele continua. E quando eu ouvi as notícias da ressurreição, eu já sabia. Bem-aventurado Tomé, aquele que viu e crê. Mas ai daquele, ou melhor, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas ai daquele que ainda vendo não crê. Aqui é espiritismo. Desencarnação, situação do espírito após a morte, necessidade de comunicação espiritual, relevância da doutrina, respeito pela passagem que os encarnados ainda permanecem, né? Estão, ou seja, o valor da existência terrena enquanto corre. Aqui é tudo espiritismo. É interessante porque assim, eu nem ia começar falando sobre isso, mas é interessante porque se o rico ou mal rico, né? Alguns dizem parábola do mal rico, outros dizem parábola do mal rico e Lázaro, né? Cada um autor diz algo, né? Se o mal rico chega a propor comunicar-se com aqueles que estavam encarnados, é porque isso era possível. E aí eles têm Moisés e os profetas. É interessante porque assim, irmãos nossos que negam a comunicação dos mortos, leem e consideram que ou a comunicação dos mortos é impossível, ou aí sim é mais aceitável que a Bíblia proíbe, baseado nessa interpretação. Mas que não é, que é impossível, não dá para dizer que é impossível, que a própria Bíblia está atestando aqui. Do contrário, ele não iria propor a possibilidade de voltar para se comunicar se não houvesse essa possibilidade. E o seu pedido é negado. Essa parábola de Jesus, dois indivíduos que viveram situações diferentes. Jesus ilustra para a mentalidade da época o contexto material, mas não é o contexto material apenas. Não é porque o indivíduo... Porque é isso que foi mal interpretado ao longo da história. Ao longo da história, foi mal interpretado essas passagens como sendo a riqueza é condenável. Os valores materiais são condenáveis. Aliás, quem lê o capítulo 23 de Boa Nova, o servo bom que fala de Zaqueu, vai ver os próprios discípulos em alguns momentos entendendo algumas passagens de Jesus como sendo a condenação das riquezas. A condenação dos valores materiais.
E aí quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, nesse capítulo de Boa Nova, os discípulos ficam tão perturbados, que depois que ele sai, chegam a propor algumas questões para Jesus. Chegam a questioná-lo. E Jesus dá uma resposta, está lá em Boa Nova, que é, digamos assim, o que eu acho mais importante do capítulo 23 de Boa Nova. Eu não vou lembrar de qual, mas é mais ou menos assim. Amigos, vocês acham que a minha mensagem do Evangelho é uma apologia para todo mundo ficar miserável? Vocês acham que a minha proposta é isso? O que é que vale mais? Olha que coisa. O que é que vale mais? Um mendigo na rua que só vive reclamando da vida? Ou um homem de bem de família que com sua riqueza gera empregos? Então é de pensar. É de se pensar. Porque os próprios discípulos, em alguns momentos, acreditavam de maneira distorcida que a proposta de Jesus era fazer uma apologia da miséria. Todo mundo sendo um peso para a sociedade. Porque se todo mundo for miserável, vai ser um caos social. Coitado da sociedade, tá como tá. Poder público aí tá como tá e tudo, né? Então, nós temos essa situação de dois espíritos chegando no mundo espiritual em situações diferentes. E é interessante que Jesus fala da sede, né? Da sede de um, a ponto do outro não conseguir dar água, aspas, saciar a sede do mal rico. Kardec, no Livro dos Espíritos, última parte, vai falar dos sofrimentos morais. E em determinado momento os espíritos dizem que há sofrimentos morais que são como ou até mais que os sofrimentos físicos. E é por essa razão que os espíritos dizem sentir sede, sentir fome, sentir necessidades materiais. Ora, muitos espíritas se perturbam com isso. Ora bem, o espírito não tem corpo, está desencarnado. Como é que ele sente fome, sede? Alguns inclusive negam a obra de André Luiz por conta disso. Porque a gente vê André Luiz no umbral, 8 anos, a barba crescendo, fome, sede, necessidade de toda a ordem. Mas o próprio Allan Kardec vai dizer na segunda parte do Céu e Inferno, a partir do capítulo 1, vai dizer Allan Kardec, das repercussões, Kardec usa essa expressão, repercussões no perispírito, que o espírito às vezes leva para o além, a depender dos condicionamentos e da vida moral que ele se permitiu. Trocando em miúdo as minhas fixações mentais, que constituem em vícios, gerem em mim perturbações. E falta, carência daquilo que eu não me libertei aqui na vida física. Eu costumo brincar dizendo assim, eu adoro café. Mas mesmo eu não tomei café. Aliás, tomei? Nem lembro. Não tomei. Aliás, tomei de manhã só. Mas eu passo o dia sem café. Agora, se eu desencarno com esse hábito, é um hábito que eu me adapto naturalmente na vida espiritual. Como alguns hábitos materiais, como algumas preferências, como a alimentação. Agora, se eu sou compulsivo, se quando eu não tomo café eu fico com dor de cabeça, eu quero matar um, aí já é uma coisa um pouco excessiva. Ou seja, tudo aquilo que me constitui vício, eu me libero. Porque até onde é um hábito natural, é também necessidade do equipamento da matéria. Assim com o sexo, assim com a comida, assim com os impulsos. A necessidade da matéria. Agora, se eu sou compulsivo, se eu sou viciado, eu perco o corpo, mas não perco o vício. E ao despertar no além, eu levo comigo o vício sem o corpo, o que é problemático. Os espíritos relatam que a crise de abstinência de qualquer vício no além é muito pior do que no corpo físico. As crises de abstinência, porque o espírito fora da matéria é mais sensível. É mais sensível a tudo. Não é apenas a sensibilidade boa, não. Há também as coisas negativas. Então ele sente mal-estar. Eu me lembro de um amigo de nossa família, que é nosso familiar também direto, segundo grau. Ele conseguiu autorização do Hospital Português para fumar já em estado terminal. Efizema pulmonar, câncer no pulmão.
e ele conseguiu num quarto a autorização, porque não conseguia passar sem cigarro. Eu vi morrendo asfixiado, fumando. Eu dizia durante a vida física, enquanto eu conhecia, vá pelo menos diminuindo, metade da carteira por mês, vá fazendo, vá estabelecendo estratégia. Esse negócio é dos seus espíritos. Minha avó morreu com 90 anos fumando e não teve nada. A gente tem essa ilusãozinha, né? Só que sua avó era sua avó. Tem a carga dela, tem a história dela, tem as questões dela, e quando reencarnar vai levar com ela também aquilo que ela... Enfim, uma morte dolorosa, uma das mortes mais dolorosas que eu já presenciei. Porque por falta de ar ele desmaiava por não conseguir respirar, com um balão de oxigênio e tudo, e acordava já com dificuldade novamente, até ter uma parada cardiorrespiratória. Situação dolorosíssima. Tem mais ou menos... Deve ter mais ou menos 12 anos. Ele nos aparece ainda em experiência psíquica e em prática mediúnica, com dificuldade respiratória, e dizendo, peça aos benfeitores espirituais para eu reencarnar, a fim de amortizar essa angústia. Então, quer dizer, há determinadas práticas e determinadas situações que a gente leva e é mais difícil de a gente se libertar depois, porque fica impregnado. Então é mais ou menos essa ideia aqui que Jesus está passando nessa parábola. Vejam que inclusive os dois tinham a possibilidade de interagir. Um tentava fazer o outro beber água. Tinha a possibilidade de interagir. O que é que isso quer dizer? É doutrina espírita. Um espírito pode estar aqui e o outro no mesmo local, geograficamente. Um vivendo uma perturbação e o outro em paz. O Lázaro estava em paz. A gente não sabe se esse Lázaro é uma alusão a leproso, porque Lázaro é uma expressão antiga a leproso, né? Que tem né? Daí Lazareto eram os antigos leprosários. Ou é o nome da criatura, né? Mas o Lázaro estava naquela condição porque ele soube se conduzir bem diante das carências, diante das dificuldades. Ele tinha uma vida escassa. E o outro, com símbolo, né? Tinha riqueza, vivia se embriagando nos licores e nos vinhos, né? Conforme aí a expressão da parábola, vivia nos excessos. E o próprio indivíduo estava ali na porta da sua casa, pedindo algo de mínimo que ele não oferecia. Ou seja, é um símbolo de dizer que eu retenho as coisas para o meu gozo apenas. É o símbolo da parábola. Eu retenho as coisas para a minha satisfação. O outro soube se resignar diante da prova e conseguiu aproveitar bem. Óbvio que numa leitura parabólica a gente pode pensar o seguinte: o mal rico volta como Lázaro para a provação. Você que gosta, Patrícia, dessa visão dialética. O mal rico de hoje será, aspas, o Lázaro de amanhã. Da mesma forma que os indivíduos em expiação hoje, na escassez, podem ter sido maus ricos ontem. É essa a ideia, ou seja, a experiência do recurso mal utilizado e volta, e ele soube se conduzir bem, resignado, passou pela provação, passou pela experiência, e o outro estava em condição muito diversa. Também Jesus está fazendo um contraponto que a doutrina espírita fala, que é o seguinte: o mundo material é feito de aparências, e nem sempre essas aparências correspondem à realidade do mundo espiritual. Ou seja, na parábola, o maior detentor de recursos era o mais pobre, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, era o mais miserável, né? Então, há uma mensagem do Espírito de verdade no Evangelho, né? Que em determinado momento ele vai dizer o seguinte: não invejeis o poder, a fama e a riqueza, porque normalmente os grandes ricos do mundo são os mais miseráveis aqui. Não há nenhuma condenação, repito, às posses materiais. Vejamos o exemplo de Zaqueu. Mas é aquela velha colocação que dissemos na semana passada, de que são raros os espíritos que conseguem ser humildes e generosos no poder e na riqueza. Quase sempre aqueles que têm grande fama, grande poder e grandes recursos, quase sempre se complicam moralmente para recuperar-se em reencarnações mais modestas do ponto de vista material. São raros, porque o poder deslumbra cada um de nós.
Eu fico vendo cenário de celebridade, cenário internacional e nacional também. E às vezes eu me pergunto, será que no lugar dessa criatura eu também não ia ficar fascinado assim? Fazendo um monte de maluquice? Um monte de loucura? Eu não sei, a gente não sabe a resistência de cada um. Né? A gente não sabe. A gente não sabe até que ponto a gente tem os nossos limites. Para resistir a determinadas tentações. Já imaginou o que é você ter fama e todo mundo te achar um deus grego na terra, todo mundo ficar ali ovacionando e achando o máximo, as redes sociais, aí todo mundo, e você nessa redoma achando que o mundo é isso. São raros os indivíduos que passam por isso e conseguem manter-se na postura moral adequada. O acesso a qualquer riqueza, aí a parábola dos talentos, né? Porque se a gente fala em poder financeiro e poder social, que são riquezas do mundo, mas a inteligência é uma riqueza. Quanta gente utilizando a inteligência para o mal, para a perturbação, seduz multidões. O carisma, a inteligência emocional, né, no sentido de lidar com os outros. Quanta gente. Isso também são recursos que nós temos. Hitler era um extraordinário orador. Catalisava as atenções com a sua pregação. Tinha uma retórica emocionante. Deixava todo mundo sem piscar os olhos nos seus discursos inflamados. Chegava a proferir discursos como se tivesse uma crise epiléptica. Tal era a sua exaltação, a sua euforia, a sua eloquência. Mas a sua mensagem era perturbadora. E ele catalisou as atenções do Terceiro Reich, né? E assim por diante. Então, nós vemos que são recursos que a gente pode usar. O emprego desses recursos é que vai converter, aí numa linguagem bem monetária, eu converto recursos materiais em recursos da alma. Os recursos materiais ficam, os recursos da alma eu levo comigo. Então, aqueles recursos que é uma conversão, é uma taxa de câmbio, né, para falar numa linguagem do mercado de capitais. Então, se eu consigo usar os valores materiais em prol de valores da alma, em prol de valores internos, eu estou conseguindo, ainda que eu use as coisas, ainda que eu utilize os recursos, muito bem. Mas se eu consigo usar os valores materiais para me melhorar culturalmente, me melhorar moralmente, ajudar o meu próximo, eu estou exercendo o meu papel na Terra, eu estou exercendo a minha função na existência de encarnado. É verdade. E às vezes a gente não consegue ter o termômetro, né? Para a gente avaliar aonde cada um está. A gente tem uma ideia um pouco da conduta que o outro apresenta, que pode nos dar pista em como ele se encontra. Mas, por exemplo, citando novamente Francisco de Assis, quem imaginaria que aquele indivíduo boêmio era o evangelista João, o autor do Apocalipse reencarnado, que ainda estava meio que tateando a grande missão para a qual ele veio na Terra, e que seria mais tarde o Santo de Assis. Que a divindade não nos avalia por momentos pontuais, mas por essa qualidade moral do todo. Os acidentes de percurso são fenômenos que podem acontecer com todas. Aliás, eu digo mais, todos sem exceção. Eu respeito muito quem idolatra figuras históricas, inclusive figuras do movimento espírita, mas todos. Divaldo, Chico Xavier, Francisco de Assis, todos erraram. Todos deslizaram em algum momento. A única exceção foi Jesus. Porque o seu era o espírito puro. Todos, com exceção, eram espíritos mais ou menos evoluídos que passaram na Terra, deixando o seu legado,
ofereceram as suas luzes, é claro, exemplos maravilhosos de missionários, mas eram espíritos em luta. E todo espírito em luta só alcança as grandes alturas na tentativa, porque a gente vê o espírito de Skó como Bezerra de Menezes e não sabe a insistência que ele fez para chegar lá, às grandes alturas espirituais. Então eu acho que é muito bacana, e só para ilustrar e passar a palavra, há uma obra de Hermínio de Miranda chamada Sete Vidas de Fênelon, que ele faz um resgate histórico de Fênelon, esse grande religioso, que inclusive, depois da sua desencarnação, logo depois que ele desencarnou, ele deu mensagens a Allan Kardec, inclusive fez parte da codificação. E Hermínio de Miranda consegue, na sua pesquisa de simetria histórica, identificar algumas personagens que Fênelon foi. Inclusive, a reencarnação posterior de ele ter sido Fênelon, quando ele foi um psiquiatra no século XIX, e Hermínio consegue localizar a personagem, pasmem, foi um psiquiatra ateu, materialista. Como é que Fênelon, um homem profundamente cristão, que vem de outras encarnações, profundamente voltado para o Evangelho de Jesus, que foi um dos espíritos da codificação, só que a Hermínio de Miranda explica no livro, eu não vou detalhar. Primeiro que era um psiquiatra humanitário, profundamente bondoso, voltado para o bem, que ajudava pessoas, mas que aonde ele reencarnou, numa cultura bastante materialista, não teve acesso à religião, e a religião que ele tinha não satisfazia mais a mentalidade dele, o intelecto dele, né? Além disso, alguns religiosos do passado trazem alguns traumas, eu já expliquei isso em outra reunião, Divaldo comenta isso, alguns religiosos que tinham algumas crenças e ao desencarnar não viram Deus no trono e não sentaram no lado direito de Deus, não viram São Pedro abrindo a porta dos céus, não viram os arcanjos como São Rafael e Gabriel para receber, e viram apenas o mundo espiritual com as suas realidades. Ficaram decepcionados e alguns voltam com aquela marca, rejeitando religião e desconfiando de qualquer sistema religioso, se tornando às vezes materialistas na experiência atual, que Hermínio discute isso na obra. Então a gente vê um psiquiatra ateu materialista, vai pensar o quê? Se a gente for julgar pelas aparências, e às vezes ali está o espírito de Skol. É verdade. Que aí entra a questão, digamos assim, que é a falência moral do espírito quando vivencia a abundância, a experiência da abundância na reencarnação. É a prova da riqueza material, que é quando o indivíduo se fascina, se deslumbra, vive para a matéria e para aquilo que a riqueza lhe pode proporcionar no sentido negativo da palavra, né? Então esse indivíduo se deslumbra, normalmente se torna insensível e indiferente às coisas do espírito. Que é isso, né? Como ainda as posses materiais me possibilitam quase sempre acessar aquilo que... Claro, eu posso também comprar coisas nobres, acessar coisas nobres, cultura, né? Acesso a conteúdos relevantes, edificantes, mas quase sempre a gente se nivela por baixo. O que é que acontece? Aquilo que é mais primitivo em nós, eu posso acessar, que são os instintos mais primários, né? Os excessos de toda sorte, os excessos que eu posso desfrutar no sentido sensorial mesmo. Então o que é que acontece? Esse indivíduo desperta normalmente como o rico da parábola. Essa imagem da parábola é a imagem de um inferno pessoal, que tem a ver com remorso, a consciência de culpa, o remorso, né? Que faz com que o indivíduo sinta sede, mas não possa saciar sua sede. Eu me lembro aí do rei Midas, né? O famoso rei Midas da mitologia, né? Quis tanto ser avarento, né? Que tudo que ele tocava virava ouro, né? Então ele toca na própria filha e a filha vira uma estátua de ouro. Ele vai pegar um copo d'água para beber e o copo vira ouro. Nem beber água ele podia, né? Que é uma tragédia, que é um mito, né, na mitologia para simbolizar isso, né? E não deixa de haver também uma questão interessante, que do ponto de vista emocional e moral, nós temos aquelas grandes fortunas que também vivenciam, digamos assim, os problemas inerentes a essa experiência. Por exemplo, as pessoas ao seu redor que a ambicionam, que a invejam, né?
existe as disputas, né? Existe as competições, né? Eu converso e tenho contato com uma pessoa que é uma pessoa pública, né? E que é bastante recurso, né? E ela me fala de vez em quando o seguinte: o tormento da posição em que me encontro maior é que eu não sei nem se eu tenho amigos, ou se todas as pessoas que estão ao meu lado são ratazanas. Eu me lembrei até um filme de Hollywood. Eu sei que ninguém na época era nascido, né? Não me lembro nem Bette Davis e outra pessoa. Década de 50, né, gente? Eu sei que só eu estava encarnado na época, né? A Malvada. Que há uma cena específica, né? O filme é sobre uma atriz de cinema, né? Que brilha, né? Que é ovacionada, e aí uma espécie de secretária de camareira que era fanática por ela, era uma fã. Tanto é que ela chegava, a fã, a camareira, que é a secretária, né, que arrumava o quarto dela, etc., começava a citar as falas de cor, decorava os papéis. E aí foi passando, mais jovem, até que em determinado momento ela fica doente um momento, e a outra é colocada por uma circunstância qualquer para imitar a madame. E representa de tal forma que é ovacionar, porque sabia tudo de cor. A partir daí surge uma outra estrela. E a outra começa a ser esquecida e cai no ostracismo. E o filme acaba mais ou menos dizendo isso, né? Quando a caravana começa a sobrar, os primeiros a pular são as ratazanas. Porque essa atriz, que era uma grande estrela, ficou só. E aqueles que eram amigos eram ajuladores, que pularam mais tarde para outro campo, que era agora a outra, que era a sua rival. Não era uma fã, era a rival. Então o filme tem, né? Porque não tinha efeito especial, então as atrizes tinham que se acabar na interpretação dramática mesmo, né? Então estou lembrando o nome da outra atriz, né? Que é o mesmo sobrenome desse cineasta famoso de Gritos e Sussurros. Eu me lembro de uma pessoa que num aeroporto, né? Um aeroporto de São Paulo, um dia eu fazendo uma viagem, uma atriz famosa. Ela, coitadinha, não conseguia nem comer. Porque ela ia se alimentar e chegava alguém pedir autógrafo, alguém queria conversar com ela, alguém que queria desabafar, dizer no papel. Ela quase... E ela, sem graça, porque essas pessoas também têm mau humor, tem um momento que está bem, mas eles que saem no jornal no dia seguinte, na internet. Né? Então, eu tive pena dela, coitada, porque eu não respirava. E eu disse, meu Deus, eu comendo esse sanduíche aqui, fast food, graças a Deus eu não sou famoso. Porque é isso, tem também essas desvantagens, né? Do mundo, e quantos de nós queremos ser famosos, né? Então, tem isso. Mas a grande decepção é o indivíduo viver para isso e chegar no além-túmulo. A gente tem uma mensagem de uma rainha de França, né? Que ela fala que o lacaio, né, o servidor dela, é que estava em altura espiritual, que servia a ela, que arrumava as coisas para ela, e que ela que deveria se curvar perante ele, agora no mundo espiritual. Ora bem, então é mais ou menos essa condição, essa situação, né, que a gente vê do emprego dos recursos que a gente tem nas mãos, ou que passam por nós, né? Essa é a ideia das aparências, né? Ou seja, como Jesus olhava para espíritos, ele conseguia penetrar na essência. Ele não olhava para corpos ou para funções materiais, sociais, né? Ele ia além disso, né? Ele via espíritos imortais ali. Então, como ele conseguia penetrar na realidade espiritual do ser, né? Ele via espíritos imortais com as suas tendências, com seus recursos, com as suas características, né? Com as suas disposições, né? Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte: se a gente examinar as nossas tendências íntimas, a gente vai reconhecer que louco seria alguém que levantasse o dedo para outrem para condená-lo em relação a alguma falha moral. Porque é só examinar as nossas tendências para a gente saber, se eu não cair nessa, eu tenho tanta tendência que a coisa não foi boa. Ele tem uma mensagem que ele vai dizer isso. Ele vai dizer, ninguém, em determinadas expressões morais, não haja falhado. E se alguém não falhou na existência, consulte suas tendências para ter uma ideia. Não precisa fazer regressão, não.
precisa nem fazer regressão. É só consultar as tendências mais fortes. E aí ele vai dizer, ele conclui dizendo, quase sempre aquele que aponta e condena as falhas do próximo cai nos mesmos erros que julga e que condena. Ele vai dizer uma mensagem assim. Então, eu acho que tem a ver com esse simbolismo, né? Esse simbolismo. Aliás, há um simbolismo muito bonito de Jesus de Zaqueu, né? Que alguns teólogos dizem, né? Descer na direção do povo, que talvez faltasse isso a ele, né? Descer a solidariedade, descer do orgulho do ego. Desce que hoje eu quero entrar na tua casa, né? Ou seja, o ego desceu para que Jesus pudesse entrar, né? Para que o Cristo pudesse entrar. É um símbolo bonito, né? Que ele desceu da árvore da vaidade, do isolamento, do distanciamento, que a riqueza às vezes proporciona isso, né? As posses proporcionam isso, né? Como diz André Luiz Peixinho, se eu tenho propriedade privada, eu estou privando os outros, né? Então é essa a ideia, mais ou menos, né? Então eu vou estabelecendo de tal forma, e se eu tenho muitos recursos, eu tenho que resguardar esses recursos. Como é que eu faço para resguardar? Diante daqueles que estão excluídos ou que não têm. Eu tenho que ter mecanismos, né? Francisco respondeu a Frei Leão isso, né? Antes de Frei Leão deturpar a ordem, né? Quando Francisco viajou para o Egito e voltou, já estava tudo deturpado, né? Mas antes disso acontecer, porque Frei Leão também deturpou a ordem de Francisco, Frei Leão já sugeria isso, né? Estabeleceu uma espécie de hierarquia, uma casa onde eles pudessem ficar, e aí estoque de alimento, porque Francisco dizia assim, não, pedir o alimento de hoje. Se alguém não quiser, oferece os nossos serviços, para não ser mendigos, peso na sociedade, a gente oferece serviço, e o de hoje a gente recebe. É claro que era uma mensagem específica para a Idade Média. Está dizendo para ter reserva e não ser presente. Mas é uma forma de chocar a Idade Média. E aí Frei Leão vai dizer, mas Francisco, a gente tem que ter estoque, tem que ter reserva. Ele diz, olha, se a gente tiver estoque e reserva, vai ter que ter alguém para cuidar, para tomar conta. Se tem alguém para tomar conta, vai ter que alguém proteger isso. E daqui a pouco a gente está protegendo, vai ter até polícia para proteger, daqui a pouco a gente vai matar para proteger o nosso patrimônio. Não, eu não quero isso. Então, mais ou menos é isso que a gente vai entrando, né? A gente vai se encalacrando por conta das posses. Kardec vai dizer as falsas necessidades que o indivíduo vai criando. Veja que os discípulos tinham então dúvidas, né? Tinham esses questionamentos que perturbavam eles, né? Natural. A gente sabe que alguns discípulos vão se despertar depois, né? Talvez Jesus, só um minutinho, Susana. Talvez Jesus também quisesse passar um ensinamento, né? Passar um ensinamento. Eu tenho dito isso ultimamente, né? Que alguns equívocos que os discípulos vivenciaram, e talvez equívocos muito importantes para a renovação, foram feitos não antes, no período da ignorância, mas depois de conhecer Jesus, ainda assim, não fazendo apologia do equívoco, né? Mas dizendo que ainda no equívoco a gente pode tirar experiências e lições para o nosso interior. Como diz Divaldo disse que o erro é uma maravilhosa experiência que nos ensina a não fazer mais. Pega uma criança e veja a criança metendo o dedo na tomada. Não é uma tragédia. É uma experiência que ensina a nunca mais fazer. Então, é mais ou menos essa a ideia, né?